Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo a esta live. Eu vou já chamar a Amaline Guzmán, que é psicanalista, escritora best-seller. Ela escreveu o livro Priorize-se, seja o amor da sua vida. E a gente já fez uma live junto. E a live foi muito legal, é um assunto muito importante que eu quero trazer aqui, que eu converso com as minhas pacientes, mas também eu vejo que qualquer pessoa que está aqui, que pode entrar nessa live, vai se beneficiar desse assunto que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar, o título da nossa live é Minimalismo e Saúde. Como o essencial pode fazer toda a diferença. Então, você que está entrando aí, fica à vontade. Essa live eu faço com todo carinho, na quinta-feira, às 20 horas, na maioria das vezes. E aqui é um espaço aberto para você que está aí, quiser fazer uma pergunta para mim, quiser tirar alguma dúvida, de alguma forma que eu possa te ajudar. Aqui também essa live serve para isso. Olá, doutora Alex. Eu queria agradecer pelo convite, né, de estarmos juntos aqui para falar desse assunto que é tão importante, né? É muito importante e eu quero agradecer também aí a vinda, né, a ter aceitado o meu convite. A Amaline, eu já estava te apresentando, ela é enfermeira de formação, psicanalista. Ela é autora, best-seller. Ela escreveu um livro que chama Priorize-se, seja o amor da sua vida. E ela tem um método que chama Rotina com Propósito. E na última live que a gente fez, a gente falou muito nesse tema, né, da pessoa, da mulher principalmente, que é o meu foco aqui, de se priorizar. E uma das coisas mais importantes aí para qualquer paciente com câncer é ele entender que ele precisa, nesse momento, se priorizar e, por que não, depois que ele termina o tratamento, continuar, né, com esse exercício aí tão positivo e que não tem nada a ver com egoísmo, né? Você vai explicar aí pra gente direitinho. E eu queria, então, Amaline, primeiro, antes de tudo, eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Tem muitos anos que eu lido com câncer, então desde que eu pisei a primeira vez no Instituto Nacional de Câncer no Rio, no INCA, eu mesmo fui aprendendo sobre o câncer e de lá para cá eu já cuidei de milhares de pacientes, já atuei muito no SUS, tanto no Hospital das Clínicas, como também na Santa Casa de Belo Horizonte, no início da minha carreira, e no Hospital Evangélico. Então, cuidei de muita gente, muitos pacientes com câncer, e principalmente quando chegou a pandemia, e eu percebi ali, o meu trabalho continuou, porque realmente vários pontos, né, várias áreas da medicina pararam, mas a oncologia continuou. Eu precisava continuar cuidando das pacientes com câncer. E aí eu fui percebendo que elas não só precisavam das minhas cirurgias, mas elas precisavam de uma palavra a mais, de um ouvido atento,
E não só o câncer, ele pode gerar alguma dor física, mas ele também gera alguma dor emocional. E a gente precisa olhar para isso e também olhar para a reintrodução dessa paciente, desse paciente no mercado de trabalho. Então, reintrodução na sua própria vida, não necessariamente no trabalho, mas na sua vida como um todo. Então, por que não, depois de um tratamento de câncer, pode ser, né, tão dolorido ou tão desafiador quanto uma cirurgia dessas que eu faço, né, as cirurgias grandes, cirurgias abdominais, por vezes cirurgias abertas, por vezes cirurgias laparoscópicas, outras por robótica, depende do caso, mas por que não esse paciente voltar melhor? Por que não ele reconstruir a sua vida, passar a ver o mundo de alguma forma melhor, de alguma forma que ele dê a volta por cima? Então, pensando nisso, eu comecei aqui, não só no meu consultório, mas também trazendo para a internet temas. Aí tá aí meu Instagram. Desde 2022 eu comecei a fazer lives e a minha intenção aqui sempre é trazer um assunto que às vezes o médico pode não ter tempo para falar com o seu paciente. Ele nem sempre, né, pode ser o seu foco, né? Não estou criticando, mas eu estou explicando que a gente precisa dar espaço para discutir temas importantes. Então, por isso eu trouxe, né, eu trago aqui lives semanais, praticamente, né, desde aquela época. Alguns momentos eu dou um tempo, né, que a gente também precisa dar um tempo para a gente, mas eu tenho feito essas lives para falar desse assunto, né, desses assuntos. Então hoje eu trouxe aí a Mayline, que vai falar sobre minimalismo, e eu vou fazer a conexão aí com a saúde, lógico. Nossa intenção é ajudar as nossas pacientes a terem mais saúde, e como que esse minimalismo, né, ela que é uma especialista nesse assunto, pode não só fazer com que a gente foque no que é mais essencial para a nossa vida, e como que isso pode fazer toda a diferença, né, na nossa vida como um todo. Então é isso, Amarina. Eu queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho do seu trabalho. Seja bem-vinda e começar a falar aí pra gente, na sequência, o que seria minimalismo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria parabenizar pelo seu trabalho. Eu prezo muito por essa questão, não só da ciência, né, que é primordial, obviamente, mas pelo acolhimento, pelo tratamento humanizado. E isso eu percebo. Quando o senhor se preocupa em trazer temas que vão agregar, eu tenho acompanhado as lives e sou muito fã do seu trabalho. E não sei se o senhor sabe, quando meu início, né, eu sou enfermeira de formação, como o senhor disse, e por 10 anos eu trabalhei com oncologia. Eu coordenava um hospital oncológico e depois coordenei um curso de enfermagem, que era próximo. E assim, isso é uma especialidade que, além da gente se doar, a gente mais ganha. Eu tenho certeza disso, porque esse amor, essa doação, esse querer que o paciente esteja em seu pleno bem-estar, embora ele tenha um diagnóstico incerto muitas das vezes, né? Mas isso é, para mim, de suma importância. E hoje em dia, né, com o advento da ciência que vem cada vez mais crescendo, a gente vê aí as possibilidades, quando é detectado, diagnosticado precocemente, ter as possibilidades de ter uma vida, vamos dizer, normal. Com o advento da pandemia, eu fui me reinventando. E a partir daí, eu me tornei psicanalista, porque eu fui estudando várias questões, mas desde sempre, eu sempre desenvolvi projetos que falassem do bem-estar e da saúde e bem-estar da mulher. Enquanto eu trabalhava em oncologia, a gente fazia desfiles, a gente fazia
atividades para o bem-estar. Então era algo bem interessante. E hoje eu atuo aqui no consultório, também exclusivamente para mulheres, e a gente trabalha essa questão de cuidar aí da mente, que é um dos pilares da qualidade de vida, né? E é isso. Vamos falar sobre minimalismo. Esse tema é um dos capítulos do meu livro. O livro Priorize Seja o Amor da Sua Vida, ainda está disponível na Amazon. E para quem tiver interesse, está aqui no link da minha bio. Ser minimalista eu considero uma filosofia de vida. E aí eu gosto sempre de ressaltar que a gente não pode confundir ser minimalista com fazer voto de pobreza. Na verdade, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, mas a gente pode sim ter menos para ter mais qualidade de vida. Por isso o tema da nossa live é o menos é mais, né? E existem 3 aspectos que a gente pode destacar quando a gente fala de filosofia minimalista, que é você dar aquela olhadinha nos seus objetos, nas suas roupas. A gente sempre costuma fazer isso, eu sempre falo para os meus pacientes, fazer no final do ano, quando os dias vão terminando e você quer dar uma renovada. Então, dá uma olhadinha no seu guarda-roupa, as roupas que você não usa há tanto tempo e que estão ali ocupando espaço e que muitas vezes, e na maioria das vezes, vão contribuir para alguém que realmente não tem nem nada, né? Então, vai beneficiar ainda alguém com a sua doação. E eu sempre digo que o ato de doar, ele desperta em nós o sentimento da gratidão, que também é algo que nos deixa aí com aquela sensação de dever cumprido, de bem-estar, de leveza, né? Então, doar a objetos que estão ali na estante, ocupando espaço, poeira. Então, é realmente dar aquela repaginada, uma casa que está cheia de móvel. Ah, eu gosto desse móvel porque ele é da minha tataravó, ou esse aqui eu comprei porque estava na promoção. Aí você vai vendo uma casa entulhada de coisas, né? E a gente sabe que o cérebro, ele precisa de estar num ambiente limpo, num ambiente clean, para ele entender esse processo de estar bem consigo própria. Então, isso também faz parte. Parece um simples detalhe, mas é algo que faz toda a diferença. E o segundo aspecto que eu costumo dizer é a gente estar sempre sobrecarregado, né, doutor? A gente viver no piloto automático, cheio de compromisso, a agenda lotada. E muitas das vezes, a gente já até falou sobre isso, que nem toda urgência é urgente. Então, muitas das vezes, você faz tanta coisa sem ser importante, né? Então, existe uma matriz que nos mostra que aquilo que é importante, ela precisa ser feito, né? Então, às vezes a gente ocupa o espaço da nossa mente fazendo coisas que poderiam ser delegadas para outra pessoa, ou poderia ser deletado da nossa agenda, né? Então isso são... E a gente precisa aprender a dizer mais nãos. Às vezes a gente ocupa a agenda porque a gente não sabe dizer não. Alguém te fala, você poderia fazer isso? E aí você fala, posso? E às vezes não pode. Então você faz para agradar alguém, você faz para... Enfim, às vezes você nem sabe por que você faz, você acaba concluindo aquele compromisso ali, te sobrecarregando, te deixando estressada, cansada. Então a gente pode sim ser minimalista nesse aspecto dos compromissos, né, dos sims para os outros, mas que são nãos para nós. Olha que coisa, a gente acaba dizendo sim para a pessoa, mas acaba dizendo um não para nós mesmos, porque não é aquilo que a gente gostaria naquele momento e não é aquilo que vai realmente nos trazer bem-estar. E por último, eu diria que é um dos meus preferidos, é o minimalismo de pessoas, né? De pessoas, mas como assim? Eu posso minimizar pessoas no meu convívio? Você deve,
né? Às vezes pessoas que a gente precisa ter no nosso convívio, pessoas que vão nos trazer bem-estar, que vão nos trazer boas energias, energias positivas. E muitas das vezes a gente insiste em relacionamentos que são tóxicos, que são abusivos, que são cansativos. Eu sempre gosto de dar um exemplo, às vezes, de sair com alguém para tomar um café. Que seja uma amiga, que seja alguém, algum parente, ou alguém da sua família. E aí essa pessoa fala e não te deixa falar. Né? Você vê que ela está fazendo... querendo contar a vida dela toda como se só o que ela sente fosse importante, né? Então, é hora de você repensar o próximo café com essa pessoa, porque é aquele café que te traz tanto peso nas costas, quando você chega em casa e fala, nossa, foi cansativo, né? Então, buscar momentos que vão te causar bem-estar. E aí a gente vai falando de outras atividades que também contribuem de forma muito positiva para que isso realmente aconteça. São coisas que para algumas pessoas pode soar como uma coisa assim, isso eu já sabia, né? Ou pode pensar, isso é óbvio, né? Quem não sabe disso? Isso. Para outras pessoas, ela pode ouvir um assunto como esse e falar, não, isso aí não é para mim. Eu acabei de falar 3 dos principais ladrões de insights que a gente tem ao ouvir uma aula, ao ouvir sobre um tema que atrapalha a gente a progredir, a se autoconhecer ou a melhorar na nossa vida. Então, toma cuidado quando você estiver ouvindo sobre algum tema, né? Lógico, precisa escolher quem é que você vai ouvir, né? Para ser um profissional que entende do que está falando e tudo. Mas sempre que você estiver nessa escuta, você pensar, isso eu já sabia. Aí você pensar, não, isso é óbvio. Quem não sabe que se a gente doar, a gente vai se sentir bem, né? Mas tem um fundamento por trás, né? Como você falou. E isso não é para mim. Também é uma forma que a gente pode se sabotar ao não se abrir para um assunto como esse. Porque o fato, como você falou, né? É que é uma filosofia que vai diminuir a sobrecarga. E como que a vida, né, igual eu falei, são milhares de pacientes que eu já atendi que chegam aqui com um diagnóstico de câncer. Não necessariamente foi a sobrecarga que trouxe eles aqui. A gente sabe que é multifatorial, o surgimento de um câncer. Mas eu posso dizer que na imensa maioria desses pacientes existe em algum grau de sobrecarga. Ou uma sobrecarga de trabalho, ou uma sobrecarga emocional. Pode ser outros tipos de sobrecarga, igual você falou, amizades que não fazem bem, ou sobrecarga aí de algum ponto familiar, porque ele acaba centralizando tudo para ele, né? Só ele que resolve, isso é com ele. Então eu vejo que esse momento de sobrecarga, ele é importante a pessoa primeiro, por isso que uma live dessa é importante, ela analisar a sua vida e entender, será que em algum aspecto da minha vida, né? Você está citando vários exemplos, será que em algum aspecto da minha vida eu estou sobrecarregado? E é incrível como se você às vezes muda um aspecto da sua vida, pode ser bobo isso que eu vou falar, né? Óbvio, mas às vezes você muda um aspecto da sua vida, você melhora todos os outros, porque você está abrindo espaço ali, você está ganhando energia para cuidar de você, para cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Então, eu queria dar um exemplo de um paciente meu que me procurou aqui no consultório. Ele era um senhor já de meia idade, assim, ele era um empresário e ele precisava fazer uma cirurgia, uma retirada do baço. Ele tinha um linfoma e aí o hematologista me encaminhou para tirar o baço
aqui do abdômen, né, um órgão abdominal, importante para o sistema imune, mas que em alguns casos de linfoma a gente precisa tirar, de acordo com a indicação do hematologista. E aí ele veio aqui, esse paciente, eu conversei bastante com ele, a gente programou a cirurgia, fez o pré-operatório, uma cirurgia por vídeo, laparoscopia. E aí eu percebi que esse paciente, ele já estava lutando com aquela doença há muitos anos, e há muitos anos, além da própria doença ser uma sobrecarga na vida da pessoa, né? Ninguém está esperando uma doença assim como e exige tanta dedicação, né? Então ela sobrecarrega a vida. Mas esse paciente estava sobrecarregado nos outros papéis que ele tinha, né? E um deles era que ele era o chefe de uma empresa, né? De uma empresa, e de algum ponto ele não conseguiu se desconectar dessa empresa nesse período que ele estava cuidando dele. Então ele sempre vinha aqui, tal, com as coisas, preocupado, e aí levei ele para cirurgia. Foi uma cirurgia que estava bem difícil, o baço dele estava grande, estava com uma inflamação acima do normal, me deu um trabalho danado. E eu consegui tirar o baço dele sem ter que abrir, né? Sem ter que converter a cirurgia para uma cirurgia aberta. Muito ali, paciência e tudo. E lembro que no dia, né, da cirurgia, cheguei tarde em casa, né, sei lá para as 9 da noite, assim, tinha operado ele no fim do dia. A cirurgia demorou também, foi difícil. E à noite, né, às vezes, né, o médico, ninguém sabe, né, mas o médico, às vezes, ele fica mesmo preocupado com seus pacientes, né? Então, nesses anos todos que eu cuido de pacientes oncológicos, que eu faço cirurgias complexas abdominais, cirurgias grandes, tanto do aparelho digestivo como também do aparelho ginecológico, ou uma somatória disso tudo, que às vezes o câncer exige que a gente realmente seja um super especialista em cirurgia, né? Como é a minha formação, mas muitas vezes a gente fica preocupado com o paciente, né? Se a gente não souber, né, não tiver autodomínio, autoconhecimento suficiente, e saber gerir isso, a gente pode mesmo perder uma noite de sono, várias, né? E eu já evoluí muito nisso, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é que eu saí preocupado ali, tudo, dormi, tudo, né? Mas sim, preocupado. E no outro dia eu fui lá ver esse paciente, ele estava lá sentadinho na cama dele, com o bracinho, com a perninha cruzada e com o caderno dele de conta, de coisa lá, já fazendo já. Eu falei, caramba, o que eu faço com esse paciente? Eu posso ter aqui curado ele, né? Ou controlado, ajudado no controle dele, mas a gente tem muito que ganhar ainda, né? Como é que eu faço para despertar nele de alguma forma que ele também precisa olhar para ele, que ele também precisa tirar a sobrecarga dele, no mínimo durante o tratamento. Talvez isso dê ainda mais força para ele fazer direitinho o que ele precisa. Tem uma frase que fala assim: quando a gente escolhe, a gente foca em alguma coisa. Quando a gente foca em alguma coisa, a gente precisa abdicar de outras, né? E quando a gente abdica de outras, a gente está perdendo. Então, o que a gente tem que entender é que quando você foca também numa coisa que é importante para você ir com tudo, você tem que entender que dentro disso também vai englobar, às vezes, você de desconectar de outras que não estão te fazendo tão bem, né? Esse é o motivo da nossa live, né? Minimalismo e saúde. Como o essencial pode fazer a diferença. Então, você que entrou agora, a gente já está falando aqui sobre minimalismo. Pedir para a Marlene fazer uma rápida recapitulação. E dentro dessa história que eu te expliquei, Marlene, o que você enxerga nas suas pacientes que te procuram, da situação em que elas estão e o que você faz por ela, né? Qual é o ponto B, né, dessa caminhada que você vai acabar tendo com essa mulher dentro dos seus atendimentos, para ela se ver livre dessa sobrecarga ou minimizar, né?
o minimalismo ele põe limites pra gente. Então ele delimita até onde eu posso ir. E quem me permite estar e fazer isso é o autoconhecimento. Então, quantas mulheres chegam para mim com essa sobrecarga, com a ideia assim, eu tenho que dar conta de tudo, eu sou... Porque nós mulheres somos multipotenciais. Né? Nós somos mulheres, mães, esposas, filhas, profissionais. E até então a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. Outro dia eu fiz um vídeo falando, a gente não tem que ser 100% em tudo aquilo que a gente faz. Eu vou ser o tanto por cento desde que eu dê o meu melhor, certo? E muitas das vezes a própria sociedade nos incute a ideia de que nós somos mulheres maravilha, que nós somos guerreiras. Eu falo que eu não gosto muito dessas terminologias, que quando é Semana da Mulher, quando a gente vai fazer evento para mulheres, palestra, eu sempre gosto de ressaltar que nós não somos mulheres maravilha e nós não temos superpoderes. E é a partir, o livro, né, o Priorize-se, ele mostra que eu preciso sim me colocar em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Por exemplo, a gente está fazendo uma viagem no avião e a primeira coisa que a comissária de bordo fala é: se a cabine despressurizar, máscaras cairão automaticamente. Em quem você tem que colocar a máscara primeiro? Em você. Né? Então, a partir do momento que eu coloco a máscara em mim, eu vou estar apta a colocar a máscara em quem está ao meu lado. E a partir do momento que eu me permito cuidar de mim, me priorizar, eu vou estar apta a cuidar das pessoas que estão ao meu lado. Sem estresse. Mas como assim? É uma fórmula mágica? É uma varinha de condão? Não, é um processo. Ninguém começa de um dia para o outro. É um exercício, né? Existem as mulheres que chegam para mim, que são as mães superprotetoras, que não permitem que os seus filhos voem sozinhos com as suas próprias asas e querem tomar conta da agenda deles, da agenda do marido, né? Às vezes eu percebo mulheres que agendam compromissos para os maridos. Não que isso não tenha, não que tenha problema, mas a gente precisa deixar que as pessoas assumam seus papéis. Então, ele precisa agendar, né? Então, por exemplo, o marido chegou feliz da vida, querendo jantar com você. Ótimo, a gente tem que estar o máximo possível disponível, né? Apesar, porque a gente fica trabalhando longe a maior parte do tempo, então quando se aproxima a gente tem que querer estar junto. Mas tem aquele dia que você está cansada, que você teve um dia difícil e que você, quando chega em casa, você quer ficar quietinha, em silêncio. E muitas das vezes, estar na sua própria companhia é restaurador. E às vezes as pessoas que estão ao redor, elas podem achar que você está fora da casinha, que está fazendo coisa errada. E na verdade, é você. Quando isso está claro para você, porque às vezes você faz, mas não está claro. Você acha, ai meu Deus, estou fazendo, estou com peso na consciência. E aí, quando você não faz, quando você não acredita nisso, você vai achar que tá errado. E as pessoas que estão ao seu redor também vão achar. Então, quando isso passa a ser uma ação no seu dia, que você fala, não, hoje, meu amor. E aí, a maneira como você diz não pode ser também delicada. Você não precisa falar, hoje eu não quero, hoje eu não vou. Não, meu amor, hoje, infelizmente, eu não consigo sair para jantar. Hoje eu tô um pouquinho cansado, mas eu tenho certeza que amanhã vai ser ótimo, a gente vai conseguir sair juntinho. Então, é uma forma, e com certeza, a pessoa que te ama, ela vai entender. A pessoa que te ama vai compreender que aquele dia você precisa descansar, certo? Então, é um passo a passo que precisa ser conquistado não pelas pessoas. Eu não tenho que fazer as coisas pelo reconhecimento do outro, mas para o meu próprio entendimento. Porque quando eu estou muito bem comigo, eu vou refletir isso com quem eu convivo. Tanto na minha casa, na minha profissão. Imagina se eu chegasse aqui no consultório cansada, triste, rabugenta, né?
Eu preciso estar bem comigo mesma para que eu acolha as minhas pacientes, as mulheres que chegam para mim. Então, é fazer tudo o que você faz com o máximo amor possível. E aí vem de encontro ao que o senhor falou, né? De estar disponível, de se preocupar. E eu gosto muito de falar também que quem cuida também precisa ser cuidado, né? Então, a gente é de uma geração de pais que não fizeram terapia. Então, a gente traz uma carga de emocional muito forte, né? Porque antes falava, isso aí é coisa rápida, coisa simples, eu dou um jeito, eu sou forte. E terapia é vida. E terapia é algo que você vai, principalmente assim, eu falo, quando as pessoas me perguntam, o que a psicanálise faz? Né? Eu digo que os nossos problemas, os nossos traumas na infância, na adolescência, ou mesmo na vida atual, eles não vão desaparecer. Não existe aqui no consultório uma borracha que eu entrego para o paciente e falo, olha, a partir de agora, esqueça que não tem mais problema. Não é isso. Eu digo que a psicanálise é um repaginar. Então, é você olhar para as questões que te afligem, que te deixam triste, que te trazem ansiedade e dar um novo olhar. Então, é você olhar para aquele problema de uma outra maneira e tentar. Por exemplo, outro dia aconteceu um fato com a paciente na vida conjugal e que deixou ela muito triste. E a gente vem trabalhando sobre isso, a questão de que aquele fato ele não vai ser esquecido, mas em um determinado momento, com as demandas que a gente vai tendo aqui, ela vai olhar para esse problema e vai ter um novo olhar. Ela não vai sofrer mais com aquilo, mas ela vai entender que, inclusive, esse problema pode ter feito com que ela crescesse, com que ela adultecesse no processo. Né? A gente fala tanto do amadurecimento emocional, mas eu gosto do termo adultecer. E é isso, assim, eu acho que a gente precisa estar atento a essas questões. Muitas vezes a própria terapia ela é tida como algo supérfluo. A pessoa faz tudo na vida, mas na hora que fala, vou fazer terapia, o dinheiro falta, não tem condições agora, sendo que é algo que a saúde, não estou falando só terapia, né? A saúde de uma maneira geral. A gente precisa ser e ter isso como prioridade nas nossas vidas. Eu falo que eu me dou de presente, segunda-feira é meu aniversário, e eu Opa! me dou de... Vamos comer bolo, né? É tão gostoso, né? né? E eu falo que eu me dou de presente no mês de março o meu preventivo, a minha ida ao médico. Então eu faço meu check-up. E por quê? Gente, isso mostra que eu cuido daquilo que é mais importante para mim. Eu brinco e às vezes exemplifico que às vezes a gente ganha uma rosa. O que a gente faz com a rosa? A gente coloca numa jarrinha. Todos os dias a gente vai lá, a gente troca água, a gente corta o cabinho. Tem gente que fala que é bom colocar aspirina, não sei por que não, mas tem gente que fala. Ou seja, você está cuidando daquele presente, para que você lembre cada vez mais carinhosamente da pessoa que te deu. Eu digo que nós somos o maior presente que Deus deu. A nossa vida, a dádiva de viver é um presente de Deus. Então a gente precisa agradecer a Ele cuidando desse presente. Cuidando, existem várias formas de cuidar, né? A questão da atividade física, da alimentação de verdade, sempre pautando aí nos pilares da qualidade de vida, fazer de tudo para que tenha um sono reparador, os bons relacionamentos. Esses são os pilares da qualidade de vida. E baseado na pirâmide de Maslow, onde ele diz que a base da pirâmide ela tem que estar satisfeita, né, que são as nossas necessidades básicas, para que eu consiga chegar lá no topo, que é com a minha autorrealização. Então, o que você tem feito hoje com você mesma para que você galgue todas essas camadinhas e chegue no topo e se sinta uma pessoa realizada?
sim. É cuidando do eu que o nós favorecido, né? Então, Exatamente, exatamente. leio bastante, né? E eu tô sempre buscando autoconhecimento e realmente isso fez muita diferença para mim, não só como médico, para mim pessoalmente, né? Igual eu falei, a gente precisa cuidar do eu para a gente recompensar o nós. E isso ajudou também meus pacientes. Então é muito comum eu indicar um livro e Sim. tudo. E esse livro que eu vou mostrar aqui é um livro que realmente eu indico para as minhas pacientes. Algumas delas já presenteei. Eu não sei se você conhece, chama Um Minuto para Mim. Ainda não li. Deve Esse ser livro lindo. é pequenininho e ele fala. Ótimo. Vou até anotar aqui. Olha, a teoria desse livro, eu vou até desenhar aqui para vocês. Bate direitinho com o que você acabou de falar. A teoria desse livro é a seguinte: aqui está o eu, né? O eu. Aqui está o nós. E aqui está o todos nós. Doutor Alex, o que é isso? O eu aqui fica claro, Sim. é você mesmo que está me ouvindo. Sou eu também. O nós são as pessoas perto da gente. A minha esposa Irlena, o meu filho Lucas, né? Minha filha Luísa. é, Pode ser meu pai, minha mãe, né? Minha mãe, vou escrever o nome, mãe. Tá ouvindo a live, eu vou ter que botar aqui mãe. Tô brincando. E o todos nós são às vezes pessoas que às vezes a gente nem conhece, Sim. mas que de alguma forma podem tocar, né, nosso trabalho, ou de alguma forma, né, você ajuda alguém e, né, o filho dessa pessoa fica muito feliz porque você curou alguém de câncer, né? Você está ajudando alguém que você nem conhece, né? Sim. Eu gero emprego na minha empresa, então você está beneficiando alguém que você nem conhece, porque tem os filhos dessa pessoa, né, que você gera emprego. Olha como é que é lindo isso, a gente pensar assim. E a grande coisa é que as pessoas, ao cuidar do trabalho, né, ao cuidar das coisas, né, do mundo, acabam invertendo uma ordem que acaba sendo dessa ordem aqui. As pessoas começam pensando no que elas precisam cuidar. Eu preciso cuidar. Nossa, muita gente que depende de mim. Ai, meu Isso. Deus. Aí tem a minha esposa, né? Meu papai, meu papel de pai, meu papel de filho. E por último, eu, né? Então veja como isso pode me sobrecarregar com excessos, né? E isso vai, de alguma forma, vai minando a minha energia. Quando que a forma correta, né, que esse livro ele ensina, né, Um Minuto para Mim, né, um livro lindo, lindo demais, é fácil de ler. É que você tem que fazer o contrário. Você tem que começar no eu. Então ele ensina, né, uma fábula que quanto mais você cuida do eu, de você mesmo que está me ouvindo aí, quanto mais você se ama, melhor você vai cuidar do nós. Isso. E digo mais, existe um eu em todas as pessoas, ou seja, existe um eu na minha esposa. Quer dizer o quê? Na minha esposa existem também um senso de pertencimento, um senso de amor, um senso de felicidade, um senso de realização, assim como eu tenho. Então, quando a gente olha para isso, entende o outro como um similar a eu, Sim. você ajuda ainda mais você cuidar do outro, né? E você cuidando de você, você tá ali gerando mais energia para você cuidar das outras pessoas. Então, com o momento que eu comecei a fazer isso, com mais consciência, eu passei a ser um médico ainda melhor.
E por último, agora já conectando com a teoria do essencialismo, que as pessoas muitas vezes elas estão ali, né, com várias tarefas, né, fazendo várias coisas e dissipando a sua energia. Isso. Eu faço, sei lá, um encontro com uma amiga que eu não gosto, eu participo de um grupo, sei lá, pode ser até de uma igreja, né? Eu não estou falando mal, mas por que que eu estou dando esse exemplo? Uma própria paciente me falou isso, né? Poxa, eu acho que eu estou precisando mudar de grupo. Sim. Né? E essa consciência é justamente o limite que você está se dando, né? É o primeiro passo da cura é a consciência. Então ela já está ali. Nossa, doutora Alex, essa sua conversa hoje, né? Hoje a gente teve uma conversa no meu programa de acompanhamento, em que ela teve clareza de que era uma ação. A gente só tem resultado daquilo que a gente faz. Sim. Então, se você canalizar a sua energia, né? Conseguir canalizar para coisas que realmente importam na sua vida, Fazem sentido, né? Fazem sentido. O essencial, né? O título da live, né? É minimalismo e saúde. Como o essencial pode fazer toda a diferença. Então, como você entender, né? Agora eu queria que a Marlene falasse um pouco mais do ambiente, né? Desses não, se você quiser dar mais outros exemplos que podem realmente ilustrar essa teoria que eu passei agora. Sim, eu gostei muito desse diagrama e eu veria ele de uma certa forma como eu no centro de tudo. É isso? Que é justamente a questão de priorizar-se, né, de entender seus limites, né, doutor? E aqui, ó, o Léo Rodrigues está falando que a vida é tão corrida que a gente esquece de nós, mas não pode. Não pode esquecer. A Camille Guzmán está dizendo aqui, minha filha, e como é difícil começar neste eu. Exatamente. Nosso fardo é tão pesado que esquecemos do eu. Ou deixamos para depois. Isso acontece muito, Léo. E aí é onde a gente precisa entender, né? Se autodescobrir, se autoconhecer, para que a gente entenda aonde a gente quer chegar e quais os limites, autolimites, ou seja, os limites que eu vou dar para mim mesma e os limites que eu vou colocar, vou deixar explícito para as pessoas que estão ao meu redor. Então, a maneira como a pessoa fala comigo estou dizendo conosco, né? A forma como é imposta determinadas questões, né? Eu digo que no meu livro eu dou várias dicas de atitudes no dia e que vão minimizar o estresse, que vão deixar uma vida mais leve. E eu digo que o maior sabotador do nosso tempo hoje é o celular. Então, muitas das vezes, a gente acorda já pegando o celular e se embriaga com notícias que são importantes. Será que são importantes? Porque elas existem, mas, por exemplo, eu não quero saber o tempo todo. Para ser sincera, na minha casa ela não tem televisão. Eu tenho televisão, mas eu não tenho o hábito de assistir televisão. A não ser um filme de vez em quando, um jogo de futebol que a gente gosta, né? Mas a gente não tem. Se me perguntar o nome da novela que está acontecendo, eu não sei dizer. Foi uma opção, foi uma questão minimalista que eu adquiri, que eu aderi para a minha vida e que automaticamente a minha família toda aderiu. Hoje as nossas filhas, eu tenho 3 filhas, mulheres, né? Já digo que são mulheres porque elas nem jovens, elas são mulheres. Eu tenho a Camille, de 26, que está aqui na live, a Celine, de 24, e a Cecília, de 21. Então, são mulheres. E eu digo que, às vezes, a gente deixa uma sementinha no coração de cada uma, mas a gente aprende muito com essa nova geração também. Porque eles são descolados, eles são minimalistas. E aí, outro dia, eu estava na rede social, postei uma foto de TBT, e alguém no direct escreveu para mim assim: é bonito falar de minimalismo, mas tá postando foto em Paris, em viagem. E aí eu percebi que a pessoa não entendeu nada
do contexto e assim, como que as pessoas às vezes também não cuidam da maneira de falar, da forma de expressar seus sentimentos, né? Mas como eu trabalho muito essa questão da minha autoestima também, essas coisas às vezes não me afetam tanto. Mas é exatamente isso. Para eu estar numa viagem, eu com certeza deixei de fazer algo que me custasse o valor daquela viagem. Então, uma troca de carro que eu não fiz, ou enfim, ou trabalhei um pouco mais, né? Hoje, não somente eu, mas meu esposo, eu falo que a gente tem uma vida frenética, mas a gente sempre busca estar juntos. Uma coisa que a gente faz sempre e que é lei, né, é a gente sair pelo menos uma vez por semana juntos, só os dois. Ótimo. Que seja botar o pé na areia de mão dada, que seja um botequinho para tomar uma cervejinha, que seja um jantar legal. Então, que seja a gente fazer o nosso jantar em casa, que a gente gosta muito. Então, cada um tem a maneira, a forma que vai encontrar de se encontrar, né, de se permitir. Então, independe de certas coisas. E eu costumo dizer que a gente precisa ser luz, a gente precisa levar uma mensagem boa. E eu não estou falando aqui de positividade tóxica, mas a gente pensar positivo, deixar fluir, né? Porque às vezes a gente fica, mas isso eu vou fazer, não vai dar certo. Não dá certo, não vai dar. Né? Quando eu estou com aquele pensamento de pessimista mesmo. Então, eu acho que o autoconhecimento é a cereja do bolo. Quando eu me conheço, eu vou saber até onde eu posso chegar. E essa questão do minimalismo, eu só vou desenvolver se eu tenho autoconhecimento. Não vai cair do céu e a partir de amanhã eu sou minimalista. Não. Né? Hoje, por exemplo, eu chego até aqui no consultório, tem móveis suficientes, é claro. Minha casa é a mesma coisa, eu gosto do ambiente clean. Para mim, o meu cérebro funciona. E uma coisa que eu falo, além da gente tentar diminuir a carga do celular, deixar descarregar, né? Para a gente não ficar tanto tempo nela, eu falo que é organizar o seu ambiente. A primeira atitude que eu tenho que fazer, depois de abrir os olhos, fazer as orações, tentar um momento de meditação para eu iniciar o dia com o pé direito, é justamente organizar o meu ambiente. Eu falo que a primeira ação de organização do dia é arrumar a cama. E aí tem gente que fala, mas que bobagem! O ato de arrumar a cama, ele me coloca para o meu cérebro pensar que eu estou organizando aquele meu ambiente e quando eu voltar para aquele ambiente para descansar, ele já vai estar preparado para mim. Olha que interessante isso. Então, são pequenas ações, são coisinhas pequenas. Não é você subir o Morro da Penha e voltar 300 vezes. Não, são pequenas coisinhas que a gente vai inserindo na nossa rotina e essas pequenas coisas vão ter um propósito. Porque às vezes a gente acha que propósito é algo muito grandioso, que eu vou mover uma missão para a humanidade. Não. Propósito são pequenas ações que vão fazer diferença na minha vida e vão dar mais significado para a minha vida. Sim, que lindo isso. Bom, né? E realmente o que eu fiquei aqui pensando quando você estava falando aí, a gente também tem que entender que a gente pode começar qualquer coisa que a gente tem na nossa vida, consegue um resultado, eu quero ter mais saúde, eu quero praticar um exercício físico, quero lidar melhor com as pessoas. O primeiro passo é primeiro você entender que você precisa disso. Esse é o primeiro. O segundo passo é você ver qual que é o mínimo necessário para eu começar uma atividade física. Porque às vezes a gente pensa em você já ali correndo uma maratona,
Sim. mas você começou do pequeno, ninguém nasce grande. Então, realmente, a gente entender qual que é o mínimo para eu começar uma atividade Sim. física, para que eu possa sair do zero aqui, para que eu consiga inserir isso Na na rotina. minha rotina. E escolher algo que faça bem, não pelo modismo, né, doutor Alex? Porque às vezes fala, tá todo mundo pra academia, pra ficar bombadão e tal. Mas eu não gosto de academia. E aí eu vou porque é moda. Não, eu vou escolher aquela atividade que vai me causar bem-estar. Porque senão a atividade física ela não vai ser efetiva. Pode ser caminhar na praia, pode ser fazer o vôlei, o Muay Thai, que hoje está na moda. Enfim, o que você achar que vai. A canoa, né? Acordar 4 horas da manhã, entrar mar adentro, coisa mais gostosa, e você descobrir aquilo que te causa bem-estar. Não por modismo. É da gente se conhecer, da gente se permitir. Então, vou dar um exemplo aqui, que eu e meu filho, né, a gente ficava sempre brincando ali de altinha. Altinha é você ficar chutando a bola, Sim, né, sim. sem deixar ela cair, né. Eu nunca fui um bom jogador de futebol, não, mas de altinha eu devo ser menos ruim. Mas então eu falei, quer saber? Eu vou arrumar um tempo para ir fazer aula com ele de futevôlei, Olha né? só. 3 na semana, de 7 às 8 da manhã, na terça. Eu me permiti, né? Porque alguém podia falar, pô, um médico, né? Terça-feira, indo pra praia, né? Alguém poderia pensar assim, né? Alguém que está ouvindo aí poderia pensar sobre qualquer coisa, qualquer atitude que você está querendo tomar aí, que você possa ser julgado, né? Por alguém, mas e daí, Exato, né? E que a minha vida é única, ela é minha, né? O exato. meu filho, Prioridade. ele nunca mais vai ter 10 anos, Isso. né? Para eu poder brincar com ele de altinha, de futebol. Então, foi um movimento que, como eu falei, é pequeno, é uma vez na semana, na terça. Mas como que isso me abriu para a atitude, né? Como que o poder da atitude causa uma alteração na nossa vida, né? Que de alguma forma, bom, eu posso me permitir outras coisas também. Sim, Eu posso permitir tocar música uma vez na semana ou uma vez no mês, que seja com meus amigos, que seja saudável. sim, Então, eu acho que é isso. Pequenas dobradiças movem grandes com portas. certeza. Então, a gente tem que entender que são pequenas coisas, às vezes, no nosso dia a dia, ou para a gente retirar, né? Ou para a gente começar do começo ali, uma coisa que você está vendo que é importante para você, né? Cuidar com excesso de informação. Então, eu que sou cirurgião oncológico, que lido com câncer, eu preciso lidar com esse excesso de informação que o paciente chega aqui para mim, às vezes com um diagnóstico, mas ele acabou lendo muita coisa, alguma pessoa já falou para ele, é isso, é aquilo, vai nesse, vai naquele, aquilo, aquilo vira uma obesidade mental. Exato. Excesso de informação hoje aí com o chat GPT, com as inteligências artificiais, a gente tem que lidar aqui com pacientes que precisam de apoio, de compreensão. Eles precisam entender ali que aquilo é uma fonte de conhecimento, mas aí que está o profissional, né? Tá a experiência, a vivência, anos estudando aquilo. Não é uma resposta que vem em 2 segundos, né? Baseada no algoritmo. Mas é uma resposta que vem de uma vida, né? Tem 25 anos, quase, um quarto de século, que eu me dedico para ser médico, para estar aqui falando, né, de Isso. cirurgia oncológica, de câncer, falando, tendo essa live com você sobre esse importante assunto para qualquer paciente qualquer pessoa, não precisa, né, ser paciente para entender disso ou precisar disso. Então eu vejo assim que são coisas que advêm também do nosso autoconhecimento, da gente quebrar também crenças e paradigmas, né? Isso. Eu até estava anotando aqui para falar. Abrir para o novo. Então, assim, eu acho que
Que é isso, né, a Mailine? E o que você anotou para falar aí? Não, eu acho que às vezes a gente fica muito preso ao julgamento. E a gente acaba deixando de fazer o que a gente gosta por medo de julgamento, né? E aí também, isso não é só medo de julgamento, mas também crenças limitantes que vão deixando a gente estacionado, certo? Então, o que eu tenho assim para dizer é que a gente precisa se permitir viver algo com simplicidade e que vão gerar resultado, que vai gerar resultados enormes na nossa vida, que é justamente esse o impacto que o minimalismo causa nas nossas vidas. É isso. E a gente sempre tem que analisar, né, que até mesmo para você sair de uma coisa que não está mais fazendo bem para você, existe sim uma barreira de saída, né? A barreira de saída, às vezes, ela é mental. Às vezes você acha que vai ser uma coisa tão difícil ali dizer que, olha, eu não vou mais poder participar aqui desse grupo, olha, eu tô saindo aqui desse grupo de WhatsApp aqui que tá me gerando notícias em Isso. excesso, tá? Energia ruim em excesso. Eu estou agora aqui, né, no caso de um paciente com câncer, focado aqui no meu tratamento, estou focado em boas energias, estou focado em viver melhor, estou focado em dar prioridade para quem eu amo, do ponto de vista do meu estrito senso, ou de pessoas que tinha tempo que eu não desfrutava da amizade, e procurar as pessoas um ambiente mais sadio para você, né? O ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. É uma Lindo, é isso aí. complexa, mas é uma coisa assim. Se eu ando com pessoas que me geram positividade, a grande coisa é que eu vou ser positivo. Não tem para onde correr. Sim. Até o meu comportamento, se eu acabo não tomando cuidado para tratar as outras pessoas bem, daqui a pouco eu também estou me tratando mal. E como que a gente pode se tratar mal, né, Mailine? Como que a gente pode ser rigoroso com nós mesmos, ser crítico demais com nós mesmos? Então, tudo que eu vi nessa experiência toda com meus pacientes oncológicos que fazem tratamentos de câncer, hoje mesmo, no acompanhamento de uma paciente minha que eu já operei, fiz uma cirurgia nela, depois ela terminou um câncer de endométrio. Ela, né, ela é empresária, ela tem um trabalho, e eu perguntei para ela, né, que ela já voltou o trabalho dela, o que estava diferente nela nesse trabalho, né? O trabalho é o mesmo, mas ela entendeu que ela poderia descentralizar, né? Ela centralizava muitas coisas nela, então ela passou a delegar coisas que não são ali do estrito da necessidade, que está mais conectada com o propósito dela, que está mais conectada com a habilidade que ela tem, com o talento, né? No fundo, nós somos todos diferentes e nós todos temos um talento. E se a gente não olhar para a gente não se conhecer, a gente está ali desperdiçando a energia para coisas que não são necessariamente ligadas ao que a gente veio aqui fazer nesse mundo, né? Com propósito, e está desperdiçando energia. Então ela disse que não, Alex. Agora, antes eu trabalhava, né, corridamente o mês inteiro, né, muito pesado, e eu estou me preparando para vir na minha empresa uma vez na semana para checar se está tudo certo e tudo, né? Eu tenho uma equipe e tudo. Então, não é sobre você fazer menos e pior, é sobre você fazer menos e melhor, né? Exatamente. A busca por menos e melhor. Isso. Então, hoje eu escolhi atender só aqui no meu consultório. Eu estou para voltar a fazer um trabalho social, com cirurgias no hospital, como doação, mas atualmente eu escolhi dar foco no meu atendimento particular, que o paciente vem e chega aqui até a mim. E como que a minha energia para esse paciente é muito maior. Sim. Não só no pré-operatório, mas no intraoperatório, depois da cirurgia, no acompanhamento no hospital, diariamente ali,
comigo, tem a minha equipe, mas sim, esse paciente tem acesso a mim. E como que eu vejo isso fazer a diferença no seu cuidado, na sua segurança, no próprio tratamento em si. E depois isso no acompanhamento desse paciente, como que depois do tratamento do câncer, ele precisa de mim também para terminar de assentar as coisas, né? Você pode encher um caminhão de melancia, mas essa melancia, como quando você vai andando com o caminhão, ele vai chacoalhando, a melancia ela vai ajeitando nela. E assim é o tempo também, que a gente tem que dar o tempo para as coisas irem assentando na nossa mente e pedindo ajuda, né, para o psicólogo, para o seu médico, para a psicanalista, tá aí a Marlene aí, falando aí de forma tão bonita aí do minimalismo. E esse é o convite, né, Marlene? A gente já falou bastante, queria que você poderia ficar falando aqui um tempão, eu adorei tudo que você deixou aqui. Acredito que todos que estão aí também, e essa live fica gravada, depois vira um podcast, Caminhos de Cura, que é meu podcast, que é lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, e já está com 76 episódios, eu vou botando aos poucos, mas conteúdos ali riquíssimos para qualquer pessoa, inclusive. Então eu queria te agradecer mais uma vez, que você desse seu recado final. Quem não segue ainda a Marlene, comece a seguir, procure ali o seu link, né, lá na sua bio do seu livro, Priorize-se, seja o amor da sua vida, que eu super recomendo. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez, pedir o seu recado final, Marlene, e as considerações, que eu falei algumas coisas aí que você deve ter anotado. Sim, eu queria agradecer muito, mais uma vez, pelo convite, e dizer que a gente pode sim lançar um novo olhar nas nossas vidas. Eu falei da questão das crenças limitantes, que são atitudes que a gente vem carregando desde que a gente nasceu, por orientação ou por exemplo dos nossos pais, né? E muitas das vezes a gente pode repaginar, a gente pode ressignificar, né? Pode ser com acompanhamento, de preferência com acompanhamento, porque muitas das vezes a gente não dá conta sozinho. E eu fiz todo esse processo porque eu passei por todo esse processo de transformação. Então, eu tenho propriedade para estar falando e acredito que a gente pode ter esse vínculo juntos, né? Porque eu acho que a paciente oncológica, ela demanda muito atenção. E eu estou dizendo a paciente porque é o meu foco. E estou à disposição. Eu estou finalizando o curso Priorize-se aqui. Hoje eu fiz as últimas gravações. Então também tem pessoas que não têm o hábito da leitura. E algumas pessoas me disseram, por que você não faz um curso? Então ele está prontinho. Daqui a alguns meses eu não digo, alguns dias, ele vai estar aí prontinho também. E aí eu vou divulgar. Então, queria agradecer a todo mundo que estava aqui na live. E quem não pôde acompanhar, vai ficar gravada, não deixe de assistir. E você que assistiu, não deixe de encaminhar essa live para alguém, para uma pessoa que você acha que possa estar fazendo a diferença na vida dela. Ah, que lindo! Alguém que está aí quiser fazer uma pergunta aí também, pode ficar à vontade. A última coisa que eu quero falar é que sempre há uma forma nova de você ver aquilo que às vezes aconteceu com você. Isso. Né? A gente não consegue mudar um paciente ter tido um diagnóstico de câncer, mas a gente pode mudar a forma como ele vê esse diagnóstico de alguma forma. Eu sei que pode parecer difícil para alguns. Eu sei que em alguns casos é muito difícil olhar isso de outra forma. Sim. Pode ser até difícil de explicar ou mesmo... Principalmente no primeiro momento, né, doutor Alex? E aqui eu me refiro também nos casos que só Deus pode explicar, porque alguns casos mesmo eu como médico eu não consigo explicar. Sim. Né? Tem casos mais desafiadores, sim. Até tomo muito cuidado para falar isso.
com muito respeito eu falo aqui, mas por ter visto vários casos, né, de pacientes minhas que passaram a olhar esse diagnóstico de uma outra forma, aceitando, no sentido de que do jeito que ele está ali, eu tenho que fazer algo para melhorar, isso está no meu controle. Isso ajudou muito essas pacientes a estarem num nível de saúde melhor, a estarem, né, ou curadas ou controladas do câncer, ou mesmo se não estão em tratamento, estão encarando de uma forma que é menos tóxica para a sua vida. No fundo, o tratamento é feito para a gente viver, para a gente realmente desfrutar da nossa vida, o tempo que nos resta, né? Que Deus nos deu. Então, eu vejo que essas pacientes que ressignificam, elas também acabam, por exemplo, quando terminam o tratamento, continuando ali na sua reabilitação, porque o tratamento acaba, mas continua ali a reabilitação física, a fisioterapia, a reabilitação psicológica com psicólogo, psicanalista, psiquiatra, a reabilitação médica com o próprio cirurgião oncológico ou com o oncologista. E outros especialistas continuam olhando para o coração, continuam olhando para o diabetes, para o peso, né? Então, um grande desafio hoje para a população, a obesidade. Então, não é que a pessoa teve um câncer, tratou o câncer, que não tem mais nada para fazer, né? É uma crença limitante, né? Porque foi passado isso para a gente, que às vezes, né, a gente carrega isso desde a infância. Então, é sempre um convite que eu faço com as minhas pacientes, e a minha presença, assim, de verdade, em ajudá-las proativamente, com a intenção de ajudá-las, não só na cirurgia, mas nas minhas consultas, nos meus acompanhamentos. Eu tenho visto isso cada vez mais. E, lógico, já vi casos, e vejo todo momento, de pacientes que não aceitaram, ou que voltaram para o piloto automático da vida, ou que continuam sobrecarregadas e que, infelizmente, não deram espaço para o novo, né, para uma vida nova, ainda melhor, né? Não são casos que não dá para a gente reverter. Talvez a gente vai ter mais um pouquinho de trabalho, mas uma live como essa é isso, para dar mais um empurrãozinho, para alguém que possa de alguma forma ouvir, algum familiar, uma filha, alguém que possa ouvir e falar, não, realmente isso é importante, né? É importante dar o primeiro passo, né? A pessoa virar um minimalista, virar uma pessoa defensora, né? Alguém que vai realmente levantar a bandeira. Mas é você ver, se abrir para aquilo, o que eu posso aprender com isso? O que isso vem agregar na minha vida, né, sem preconceito? Acho que esse foi o grande objetivo nosso aqui, acho que a gente conseguiu atingir. E parabenizar também o senhor pela sua atuação como médico. Eu acredito que é um diferencial, o olhar diferenciado, você não se preocupar só com o câncer, mas se preocupar com a pessoa que está passando por esse momento que não é fácil. E que a gente sabe que está dentro de um contexto que vai mudar por conta desse processo. Então, que Deus continue abençoando o seu trabalho e que o senhor tenha cada vez mais força e carinho e empatia por essas pacientes, por esses seus pacientes, que eu tenho certeza que o senhor faz toda a diferença na vida deles. Amém, gratidão, muito feliz aqui, é mesmo uma missão para mim. Eu queria agradecer todo mundo, agradecer a Mayline mais uma vez, um grande abraço para você que está me ouvindo aí, semana que vem tem mais. Sim. E obrigado, Mayline, olha, gratidão aí, a gente vai se falando. Um beijo. Muito obrigada, doutor, um abraço. Com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E se
segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.